Olá pessoal, boa noite. Vamos começar mais uma reunião, mais um bate-papo, nosso grupo de intercessão. Glória a Deus. Vamos nos achegando. Falta um minutinho aí pra gente começar e a gente vai dar continuidade à nossa reunião. Esperar o pessoal ir acessando aí. Você vai se acomodando, se achegando. E daqui a pouco a gente começa. É isso. Vamos lá, vamos orar, colocar esse tempo diante do Senhor, colocar as nossas vidas diante do Senhor, para que Deus possa estar nos abençoando, o Espírito Santo possa estar nos trazendo entendimento daquilo que Ele quer nos ensinar nessa noite, né? Abra o seu coração, fique à vontade, relaxa, né? Que o Espírito Santo vai falar ao seu coração nessa noite. Vamos orar e colocar esse tempo diante do Senhor. Senhor, obrigado por esse dia de vida que o Senhor nos concedeu. Obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela salvação, obrigado porque o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, cuidado da nossa família, das nossas casas, dos nossos lares, da nossa parentela. Queremos expressar nossa gratidão a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Tudo isso, Deus, é prova do amor que o Senhor tem para conosco. Nós queremos colocar esse tempo diante do Senhor, abrir os nossos corações, a nossa mente, declarar nossa mente cativa e dar liberdade para que o Teu Espírito Santo esteja falando conosco, esteja nos ensinando, esteja nos direcionando, esteja nos capacitando, que a Tua palavra ela possa se revelar a nós nessa noite e que o entendimento da Tua palavra nós tenhamos força para colocar em prática nas nossas vidas. Obrigado, Deus, por cada um que está nos acompanhando. Guarda cada casa, guarda cada família. Se for necessário, coloca anjos para proteger cada lar, cada pessoa. Nós nos colocamos na Tua inteira e total disposição nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Veja só, nós estamos falando sobre a dinâmica da personalidade, mas eu quero dar uma pausa hoje para falar sobre um texto interessante que eu fiz um vídeo durante essa semana e foi algo que assim falou ao meu coração e gostaria de compartilhar. A Bíblia fala assim: de graça recebei, de graça dai. Então aquilo que eu recebi de graça de Deus, o entendimento que eu recebi, eu quero compartilhar com cada um nessa noite, nesse dia, nessa nossa reunião. E o assunto que nós vamos falar está lá no livro de Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, no capítulo de número 30, a partir do verso de número 25. Se você tiver uma Bíblia, possui uma Bíblia, você pode estar acompanhando aí. Se você não tiver, você acompanha a leitura. É um texto um pouco longo, mas eu gostaria de ler o texto por completo, para a gente ter um entendimento mais interessante daquilo que Moisés escreveu aqui e daquilo que nós precisamos para ter o entendimento daquilo que Deus quer nos ensinar. Veja só, a partir do verso 25, Gênesis 30, diz assim: depois que Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão. Raquel era a esposa de Jacó e Labão era o sogro de Jacó, para quem Jacó trabalhava, o pai de Raquel. Despede-me a fim de que eu vá para o meu lugar e para a minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelas quais te servi e partirei. Tu sabes o serviço que te prestei. Labão lhe respondeu: se tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti.
Veja só, Deus abençoou Labão por amor a Jacó. Jacó trabalhava para Labão, porque Deus amava Jacó, Deus abençoou também Labão. 28. E disse mais: determina-me o teu salário, que te pagarei. Disse-lhe Jacó: tu sabes como te tenho servido e como cuidei do teu gado. O pouco que tinha antes da minha vinda foi aumentando grandemente. E o Senhor tem me abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também pela minha casa? Perguntou-lhe Labão: o que eu te darei? Respondeu Jacó: não me darás nada. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. E aí, Jacó faz uma proposta para Labão. Veja só. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras. Isto será o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã. Quando vieres ver o meu salário assim exposto diante de ti, tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras, e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Disse Labão: concordo, seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo o que havia brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e os deu nas mãos dos seus filhos. Então pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó. Determinou uma distância lá entre o rebanho de Jacó e o rebanho de Labão. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano. Eu vou repetir. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e, descascando nelas riscas brancas, descobriu o branco que nelas havia. Então pôs as varas que tinha descascado em frente dos rebanhos, nos canais de água e nos bebedouros, onde os rebanhos bebiam, e conceberam quando o vinham beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros, e fez os rebanhos olhar para os listrados e para os pretos no rebanho de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. Todas as vezes que as ovelhas fortes concebiam, punha Jacó as varas diante do rebanho, nos bebedouros, para que concebessem diante das varas. Mas quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim, as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E o homem se enriqueceu sobremaneira e teve grandes rebanhos, servas e servos, camelos e jumentos. Até aí. Glória a Deus por essa palavra. Antes de adentrarmos aqui, eu gostaria de pedir para você estar compartilhando essa live aí com alguns amigos, algumas pessoas. Compartilhe aí com uns 2 ou 3, né, para que mais pessoas possam estar tendo acesso àquilo que nós vamos compartilhar aqui, que é a palavra de Deus, né? Quanto mais pessoas ouvirem a palavra de Deus, né, mais pessoas vão ser abençoadas. Então compartilhe aí, né? Enquanto eu tomo a minha água aí, eu vou dar um tempinho para você compartilhar aí com uns 2 ou 3 amigos. Aí, se puder compartilhar com mais, né? Amém. Veja só, quando nós lemos esse texto, a Bíblia é um livro de ensino. Tem muita pedagogia na Bíblia, né? Eu costumo dizer isso. E o Antigo Testamento, ele é a sombra do Novo. Então, coisas que aconteciam de modo literal no Antigo Testamento tinham um ensinamento literal.
Mas não se limitava apenas a esse ensinamento. Tinha também um cunho espiritual, tinha um ensinamento espiritual. E nesse caso aqui não é diferente, né? Se Deus ele é infinitamente maravilhoso, poderoso, bondoso, amoroso e não tem início e nem fim de dias, logo nós entendemos que a sua palavra também é, né? Sem fim na sua revelação e no seu ensino. E o que nós aprendemos aqui? O primeiro ensinamento que nós temos aqui veja só, Jacó trabalhou um tempo para Labão, seu sogro, e ele conquistou muitos bens ali para Labão. Chegou um momento que ele falou assim: Labão, eu preciso ir embora, eu preciso voltar para minha terra. Então eu vou pegar minhas mulheres aqui, vou pegar meus filhos e vou embora. E aí Labão insistiu para ele para que ficasse ali na terra com ele, né, cuidando do seu rebanho, porque Labão, ele conseguia enxergar que Deus estava abençoando ele por causa de Jacó. E esse é o primeiro ensino. Se você tiver uma vida alinhada com Deus, se você tiver uma vida em temor a Deus, pessoas ao seu redor vão ser abençoadas por sua causa. A sua família vai ser abençoada por sua causa. A sua parentela vai ser abençoada por sua causa. O seu trabalho vai ser abençoado por sua causa. Seus amigos serão abençoados por sua causa. Se você tiver uma vida na dependência de Deus, cumprindo os mandamentos, dentro dos princípios, dentro de um conceito de ética, de moral, de caráter, né? Aquilo que nós chamamos de ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, com certeza as pessoas que estão ao seu redor, elas vão ser abençoadas. Labão, ele reconheceu isso, que ele estava sendo abençoado por conta de Jacó. E aí Jacó fez uma proposta para ele, né? Essa proposta que nós lemos aqui, olha, é o seguinte: os que nascer listrados, salpicados, malhados, né? A partir de hoje, então esses serão meus. Os que não forem, esses serão seus, né? E essa vai ser a minha parte, vai ser o meu pagamento, o meu salário. Labão concorda, e aí Jacó pega lá algumas varas verdes, e aí eu já quero entrar naquilo que Deus quer nos ensinar. Veja só, varas na linguagem bíblica, um dos entendimentos, um dos significados de vara, não é essa vara comum, né, uma vara qualquer. A vara está ligada ao cajado. Antes, os homens de Deus, principalmente muitos homens de Deus, eles andavam com aquele cajado, com aquela vara, como apoio, como uma forma de ajudar ali no caminhar, deserto, pedras. Então ele andava com aquilo ali. Mas quando a gente traz para o nosso entendimento espiritual, vara tem uma tipologia de cajado, de autoridade. Cajado significa autoridade. Significa, um dos significados é ministério. Então não era uma vara comum, era uma vara de autoridade. Era uma tipologia de autoridade, de ministério. E Jacó pega 3 varas. Desculpa, ele pega algumas varas, a Bíblia não fala, ele pegou varas verdes, mas ele pega de 3 espécies: álamo, aveleira e plátano, né? E aí ele faz o seguinte: primeiro ensino, ele pega varas verdes. E o que a gente entende com isso? Veja só, a vara verde, elas são mais fáceis de trabalhar. Elas são flexíveis. Por serem mais tenras, elas são flexíveis. É fácil você trabalhar com vara verde. Se você pega uma vara que já está seca, no você dobrá-la, ela já quebra. Você já perde ali o seu trabalho. E isso já é um ensinamento para nós. Veja só, quando nós vamos... às vezes Deus quer nos ensinar algumas coisas, Deus quer nos revelar algumas coisas, Deus quer indicar um caminho para nós seguirmos, e muitas vezes nós não somos flexíveis, nós somos duros. E às vezes nós precisamos ser quebrados para entender aquilo que Deus quer nos ensinar. Às vezes nós quebramos a nossa cara, né, como diz o ditado popular, em tantas coisas, em relacionamentos, em empregos, em trabalho, em uma série de situações. Por quê? Porque nós somos inflexíveis.
Nós somos duros, nós não damos o braço a torcer, somos orgulhosos, às vezes prepotentes. Deus está querendo nos ensinar alguma coisa, mas nós somos teimosos, queremos fazer do nosso jeito, somos duros, coração duro. E aqui o primeiro ensino é esse. Jacó pegou varas verdes. Por quê? Porque com varas verdes é melhor trabalhar. É mais flexível. E essa é uma figura perfeita para nós, para a representatividade do discipulado. Às vezes as pessoas estão querendo aprender, né, ser discipulada, talvez numa comunidade, em uma igreja, mas elas não querem, absorver aquilo que está sendo ensinado. Às vezes elas querem ali para ter uma posição, um status, às vezes para colocar a opinião delas. Elas não são flexíveis para aprender, para se submeter ao ensino, para se submeter à autoridade, porque vara é autoridade. E muitas vezes, por não terem essa flexibilidade, acabam se frustrando. Sabe os filhos quando entram na fase da adolescência e ocorre aquele boom hormonal e aquela mudança toda, mudança de voz e aquela coisa toda? Às vezes, alguns filhos, não são todos, é lógico, mas alguns filhos, a impressão que dá é de que eles já sabem tudo. E às vezes os pais vão falar, vão ensinar, né? E eles não querem dar muito ouvido ali àquilo que os pais estão falando, né? Ó, cuidado com isso, cuidado com tal pessoa que você está andando, cuidado com tal comportamento, olha o horário, olha isso, olha aquilo. E os filhos são inflexíveis. Eles acham que eles sabem tudo e são duros e às vezes não se submetem ao ensino dos pais. Aqui, paralelamente, é a mesma coisa do discípulo com o seu líder, com a autoridade espiritual que está na sua vida. Assim é os filhos com os pais. Às vezes, pela dureza, por não serem flexíveis, maleáveis, acabam quebrando. No sentido de frustração, no sentido de decepção, no sentido de tristeza. Varas verdes, é fácil trabalhar com varas verdes. Você coloca ela onde quer, você dobra, enverga, coloca para lá e tal. Agora, com uma vara já seca, dura, é difícil. Se você for envergar, se você for fazer uma correção nela ali, acaba quebrando. Ela não aceita aquela correção. É o primeiro ensino. Veja só, Jesus, quando ele foi iniciar o seu ministério, ele começou com 12 homens, mas 12 homens que se dispuseram a ser flexíveis, maleáveis. Eles queriam ser ensinados. Naquela época tinha muitas pessoas prontas, muitos estudiosos, muitos fariseus, o fariseu é lógico no bom sentido da palavra, muitos escribas, muitos homens conhecedores da lei. Mas Jesus pegou quem? Pegou quem estava disposto a aprender. Pegou 12 homens que eram flexíveis. Pegou varas verdes. E aí ele moldou essas varas de acordo com aquilo que ele queria. E ainda assim teve uma vara que no final endureceu e acabou se quebrando. Então a pergunta inicial aqui que eu já quero deixar para você raciocinar e responder para você mesmo. Que tipo de pessoa, que tipo de discípulo, que tipo de filho que você é? Aquele flexível que está disposto a ensinar, a se adaptar, a se submeter a autoridades? Ou é aquele que é duro, que não se dobra, que não é flexível, que não é maleável, que acha que sabe tudo? Para você pensar nesse primeiro ensinamento aqui que nós temos dessa passagem que nós lemos. Ninguém sabe tudo. Todos nós somos eternos aprendizes. Sempre vamos estar aprendendo alguma coisa. Precisamos ser flexíveis para nos submetermos às autoridades e ao ensinamento. O segundo ensino. Veja só, o texto fala que Jacó pegou essas varas verdes e ele descascou nessas varas verdes. Ele fez listras até aparecer a parte branca das varas, a parte interna
das varas. E o que nós aprendemos com isso aí? Nós aprendemos que a nossa vida ela precisa ser transparente. A parte branca, ela nos remete à transparência, à limpeza. Precisamos ter o nosso coração limpo, precisamos ter o nosso coração alinhado, precisamos ter o nosso coração cheio da palavra de Deus. Jesus no capítulo 15, se eu não me engano, eu quero ler esse texto para você, no capítulo 15 de Mateus, deixa eu ver se é isso mesmo, é isso mesmo. Jesus no capítulo 15 de Mateus, no verso de número 19, ele diz assim, ó: pois do coração procedem maus pensamentos, assassínio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia. São estas coisas que contaminam o homem. Ou seja, veja só, o nosso coração por natureza, ele já é contaminado pelo pecado original. Nossa natureza humana. Adão, como o primeiro humano, pecou e passou para toda a humanidade. Pela nossa natureza humana, nós somos pecadores, nosso coração é mau. Jeremias, no capítulo 17, talvez no verso 9, diz assim que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Nosso coração não é bom. Por isso que nós precisamos estar com o nosso coração debaixo da direção do Espírito Santo, debaixo do senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. E como que eu faço isso? Abrindo, tirando a casca, como Jacó fez. Tirou a casca, descascou até aparecer a parte branca. Eu preciso tirar essa casca, essa capa que muitas vezes eu uso, que dá as pessoas olhando exteriormente, nossa, parece que é religioso, parece que é santo, parece que é isso, mas e por dentro, como que eu estou? Eu estou branco como aquelas varas que quando ele descascou elas estavam brancas por dentro? Se o meu coração estiver corrompido, se eu não deixar ele ser limpado pela água purificadora, que é a palavra de Deus, veja só, tudo ao meu redor vai ser contaminado por aquilo que eu tenho. E como vara é uma tipologia de autoridade, você não vai ter autoridade para ensinar. Por quê? Porque você não se submete ao ensino. Você não vai ter autoridade para ajudar pessoas a serem curadas. Por quê? Porque você se recusa a ser curado. Você não vai ter autoridade para ajudar pessoas a serem libertas. Por quê? Porque você não se submete à libertação. Você vai ter dificuldade, não vai ter autoridade para estender as mãos, para auxiliar pessoas no geral, no casamento, na vida financeira, na família, uma série de situações. Por quê? Porque você não permite que o seu interior seja branco, transparente, como aquelas varas. Consegue entender? É o segundo ensino. Ele descascou até o ponto de aparecer a parte branca. Se Deus, de alguma forma, ele permitisse que aparecesse em um telão muito grande o seu interior, o seu coração, o que as pessoas veriam? Digamos que foi criada uma máquina, que você é colocado naquela máquina lá e ali naquela máquina aparece num telão todos os desejos do seu coração. Tudo aquilo que está no seu coração, sentimentos, pensamentos, julgamentos, críticas, tudo. O que apareceria? Dessas varas, quando ele tirou a capa, apareceu a brancura. No seu coração, o que apareceria? Vou tomar uma água para dar um tempo para você pensar. Enquanto isso, você vai compartilhando aí com mais umas 2 ou 3 pessoas. O seu coração apareceria. Do seu coração viriam essa transparência, a parte branca, ou viriam aquilo que Jesus falou lá no Evangelho de Mateus? Assassínio, adultério, prostituição, mentira, blasfêmia, falso testemunho. E essa brancura, veja só, que aparece, essa transparência, deixa eu te explicar algo. Sozinho nós não vamos conseguir ter isso. Nós precisamos de Jesus em nós. Ele foi o único perfeito. Ele nos ensinou como andar nessa terra. E é Ele que pode nos ensinar a ter o nosso coração alinhado, a sermos transparentes, a termos o nosso coração branco.
A partir do momento que nós entendemos Jesus e convidamos Ele para fazer parte da nossa vida, o sangue dele nos purifica de todo pecado. Ele faz isso. É Jesus que faz isso, não tem outra saída. Deixa de ser evidência nas nossas vidas a nossa velha natureza. Aquilo que Jesus estava falando lá em Mateus no capítulo 15. Tudo aquilo está ligado à velha natureza, ao velho homem. Efésios, no capítulo 4, verso 22, diz o seguinte, eu quero ler esse texto também para ficar bem gravado na nossa mente. Efésios 4, 22, diz assim, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem pelas concupiscências do engano. Despojar do velho homem, deixar das práticas do velho homem, nascer de novo para Cristo. Um novo homem, uma nova pessoa. Hebreus, no capítulo 12, verso 1, diz assim que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha que tenazmente nos observa. Veja só, quero ler esse texto também para gente, para ficar bem gravadinho. Hebreus, no capítulo 12, verso 1. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, para que o meu coração, o seu coração, fique branco e transparente. Nós precisamos deixar as coisas que embaraçam, que contaminam, que enganam, que passam para trás, que nos sujam. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Abandonar o pecado. Lutar contra a natureza da carne. A carne sempre vai querer pecar, mas o Espírito sempre vai querer agradar a Deus. Por isso que existe uma luta. Paulo fala isso em Gálatas. Mas eu preciso lutar contra isso, deixar o embaraço, abandonar o pecado, para que quando Deus olhar para o meu coração, Ele veja brancura, como dessas varas, transparência. E não se engane, as pessoas vão ver isso também. Elas vão ver quando você tem o coração branco, transparente, ou quando não tem. Por quê? A Bíblia fala assim, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Às vezes aquilo que nós falamos representa literalmente o que está no nosso coração. Que ele não está branco, que ele não está transparente, que ele não está limpo, que ainda existe pecado, que ainda existe embaraço. As cascas, essas cascas que Jacó tirou das varas, elas também representam as velhas estruturas que às vezes emperram o mover do Espírito na igreja de Cristo. Muitas vezes elas vêm na forma de tradicionalismo, elas vêm na forma de resistência ao novo de Deus. Deus está querendo fazer algo. Não, a gente tem que ficar aqui porque sempre foi assim e tal. Pera lá, a palavra não muda, mas os tempos eles são dinâmicos. O Espírito está em movimento sempre. Gênesis 1, no capítulo 1, diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito sempre está em movimento. Não pensem que a Bíblia é um livro arcaico, como disseram aí ultimamente. A Bíblia é um livro muito atual. Ela mesma se completa em si, ela tem todas as respostas. E nela está escrito que não há sombra de variação em Cristo. Não existe a menor possibilidade de ter mudança. Ela é completa. Agora, tem algumas coisas que, pela dinâmica do ser humano, nós vamos ter que ter sabedoria. É isso. E não ficar parados, né? Em ações passadas. Veja só. Essas cascas também aparecem como controle e manipulação. Pessoas que querem manipular as outras. Olha, se você não fizer isso, você está em pecado, vai para o inferno. Ei, pera lá. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Eu preciso lançar semente. Eu preciso falar da palavra.
Se a pessoa estiver em pecado, eu vou conversar com ela e explicar com base na palavra. Mas para isso, o meu ministério, a minha vida precisa estar transparente, livre dessas cascas de manipulação, engano, de rebeldia. A religiosidade é uma outra casca. Às vezes as pessoas caem numa religiosidade. Quando eu falo de religiosidade, não estou falando a religião em si é boa, o nome, religião, no original, religare, religar o homem com Deus. Às vezes religiosidade é aquilo que vem da mente do homem e não da palavra. Às vezes é uma casca que vai precisar ser removida. E essas remoções dessas cascas às vezes vão ser doloridas, dói. Mas nós precisamos nos submeter para que o nosso ministério seja transparente, branco. Para que, primeiramente, o nosso coração seja branco, transparente. Para aí, então, aquilo que nós vamos fazer para o reino de Deus também seja branco e transparente. Na verdade, com a maturidade vem a submissão. E a necessidade de se sujeitar ao discipulado e não de achar que nós sabemos tudo. É uma outra casca, é a casca da soberba, da pessoa achar que só ela sabe ou que ela sabe tudo. Nós estamos em constante aprendizado. Com a maturidade vem a submissão e a necessidade de se sujeitar a um discipulado, a um aprendizado, a um ensino. Com humildade. Todos nós precisamos. E essa casca precisa ser removida. Achar que só você sabe, que só você é o dono da razão, vão ter perguntas que nós não vamos saber responder e nós temos que ser humildes para entender isso. Ministério transparente. Vida transparente. Coração transparente. E a pergunta que eu quero deixar aqui, como eu deixei na primeira pergunta, quais são as cascas que permanecem na minha e na sua vida, impedindo a gente de revelar a beleza do caráter de Cristo para as pessoas? Que está nos impedindo de revelar a verdadeira igreja de Cristo para as pessoas? Paulo fala em Romanos, deixa eu ler esse texto também, que eu quero deixar bem gravado para você, Romanos. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Se eu não achar, eu vou falar sobre o que é. No capítulo de número 2. Olha só que interessante esse texto de Romanos. No capítulo 2 diz assim, ó. Mas tu que tens por sobrenome judeu e repousa na lei e te glorias em Deus, conhece a sua vontade, aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tem a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensina a ti mesmo? Olha o que Paulo está falando. Você que se intitula bom, sábio, inteligente, líder espiritual e tal, você que está ensinando os outros, você não ensina a si mesmo a ser transparente, a ter o coração transparente, a ter o ministério transparente? É disso que Paulo está falando aqui. Olha só, ele continua. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Olha só que seriedade que Paulo está falando. O nome de Jesus está sendo blasfemado por causa do nosso comportamento, porque nós não somos transparentes, porque nosso coração não é branco. Não tem brancura. Existem coisas ocultas, coisas escondidas. Coisas que às vezes nós achamos que só nós sabemos. Quais são as cascas que precisam ser removidas da minha
e da sua vida? Que estruturas de engano ainda estão apegadas à nossa mente, privando a gente de ser frutífero, de crescer, de ser transparente? Precisamos sondar a nossa vida debaixo do temor de Deus. Irmãos, veja só, amigos, Deus é amor. Mas eu não posso pegar só uma parte do caráter de Deus. Eu preciso pegar o todo. Deus também é justiça. Deus é amor, mas Deus é justiça. E às vezes as pessoas gostam muito de pegar aquele texto de João, no capítulo 8, se eu não me engano, que fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se Cristo, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muito interessante esse texto. E é verdade mesmo isso que está escrito aqui. Mas vamos ler o capítulo todo e olha só o que diz. João 8. João 8,44. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Às vezes nós estamos querendo nos apegar a algumas partes da Bíblia, mas não queremos a Bíblia toda. Às vezes estamos querendo nos apegar em uma parte de Deus, mas não queremos Deus todo. Queremos a parte da Bíblia onde que fala das bênçãos, da nossa prosperidade, do nosso crescimento, mas não queremos falar da correção, da onde fala para nós abandonarmos o nosso pecado. Nós queremos a parte de Deus onde que fala que Deus é amor, mas nós não queremos a parte de Deus que fala que Ele é justiça e que Ele vai e que Ele vai julgar as nações segundo as suas obras. Vamos lá, terceiro ensino, que o tempo está indo. Veja só o terceiro ensino. Ele pegou, em primeiro lugar, ele pegou varas verdes de álamo. Álamo? Deixa eu ver se a primeira aqui foi álamo. Mas não tem problema também se invertermos a ordem aqui. Não tem problema nenhum. Álamo. Veja só. Se você tiver alguma pergunta, algum comentário para fazer, você pode escrever aí. Se a gente souber, a gente responde. Né? Se não souber, a gente pede ajuda para os universitários. Né? Mas em algum momento você vai ter a resposta. E se você tiver algum pedido de oração também, escreva aí, né, nos comentários aí, algum pedido de oração. Se você tiver aí, no final a gente vai estar orando. Veja só, Jacó pegou vara verde de álamo. E quando a gente fala de álamo, veja só, a palavra álamo, ela deve ser usada quando um indivíduo deseja referir-se a outro como vitorioso sobre algum assunto. Ou que tal vitória aos olhos dos demais seria quase impossível. Ou seja, o que nós entendemos? Que aquilo que você vai fazer com transparência, com brancura, tirando essas cascas, quando as pessoas olharem, talvez elas julgassem impossível você ter vitória na sua vida. Mas com Deus você é um vitorioso. Como diz a palavra álamo, significa coisa branca, ou seja, coisa transparente. O próprio nome da árvore aqui, da planta aqui, da vara que ele pegou aqui, já significa o que você deve ser. Não foi em vão que Jacó pegou esses tipos aqui de varas. Já tinha um ensino, inclusive nas varas. São árvores, veja só, o álamo são árvores cujas raízes crescem muito em busca de água. São varas que as raízes são profundas. Tem pessoas que são oscilantes, que qualquer vendaval cai. Árvores com raízes profundas não é qualquer vento que derruba, não. Ela permanece firme, pode vir o problema que for, ela
Balança, balança, mas ela fica firme. Por quê? Porque as raízes dela são profundas. São raízes que buscam água lá no profundo. Água é uma tipologia da palavra. Você precisa buscar água, que é a palavra, para se fortalecer. Na Palestina ela era plantada porque ela possuía uma sombra muito grande. Ou seja, além de vir ventos e por as raízes dela serem raízes profundas, onde buscam água, força, lá na profundidade, elas têm uma sombra muito grande, ou seja, vai abrigar outros. Pessoas vão buscar ajuda em você. Você percebe que tudo aqui é um ensino? É Deus trabalhando o seu interior, você na flexibilidade, se submetendo ao ensino, se submetendo ao discipulado, se submetendo à autoridade. Deus tirando a capa de religiosidade, tirando aquilo que exteriormente tem aparência, mas não é, e trazendo transparência para o seu coração, limpando o seu coração, fazendo com que você tenha raízes profundas. Não é qualquer problema que vai te derrubar, que vai te derrotar. E ainda assim, você vai servir de auxílio, de sombra, você vai servir de auxílio, de ajuda para outras pessoas. Você vai ajudar, socorrer outras pessoas. As pessoas vão descansar quando elas estiverem do seu lado, porque elas vão se sentir seguras. Olha só quem Deus está chamando você para ser. Outro tipo de vara que ele pegou aqui é plátano. Era uma madeira dura, porém resistente e flexível. Olha que interessante. E a tradução da palavra é mais ou menos assim. Plátano significa uma árvore alta, com raízes profundas e fortes. Você percebe que tudo está indicando para você ser uma pessoa estruturada, fundamentada, não uma pessoa oscilante, não uma pessoa que qualquer vento de doutrina te afasta da presença de Deus, uma pessoa que tem convicção, uma pessoa que tem segurança, uma pessoa que sabe quem é o Deus que você serve, uma pessoa forte, inclusive emocionalmente. Não é qualquer palavra, não é qualquer crítica, não é qualquer julgamento que vai abalar o seu emocional, porque você é uma pessoa forte, você tem raízes, você está fincado, não é qualquer vento que vai te derrubar. Olha só o que Deus está querendo ensinar para nós. Essa árvore aqui, plátano, elas seguram suas sementes no inverno e só as soltam com a maturidade. Nesse período, essas sementes ficam guardadas numa espécie de ouriço. E elas só soltam a semente no tempo certo, no tempo correto. Ou seja, você vai ser uma pessoa focada. Você não vai distribuir aquilo que você tem para qualquer um, para qualquer pessoa. E quando eu falo de qualquer pessoa, não estou fazendo acepção. Estou falando daquelas pessoas que às vezes desprezam a palavra de Deus, criticam, não aceitam a palavra de Deus. E você vai falar no tempo certo. Tem pessoas que precisam ouvir aquilo que acalenta o coração, que fortalece elas, precisam ouvir no tempo certo, no tempo correto. Essa árvore era uma árvore que guardava as sementes no ouriço, mas no tempo certo ela soltava para frutificar. Você vai frutificar no tempo certo, no tempo de Deus para a sua vida. A outra árvore é a aveleira. Ela era conhecida pela sua retidão, eita glória, pela sua flexibilidade, se submeteu ao ensino, reto, uma pessoa reta. Não é aquela pessoa que é oscilante, que uma hora tá bem, outra hora não tá, uma hora ora, outra hora não ora, uma hora tá forte, outra hora tá fraca, uma hora medita na palavra, outra hora não medita. Não, é uma pessoa reta, ela é linear. Flexível, se submete. Não é aquela pessoa dura, não é aquela pessoa teimosa, obstinada, não. Ela se submete, ela obedece.
Consistência. Essa aveleira, ela era conhecida pela sua consistência. Sabe aquela pessoa perseverante, que não desiste, que sabe das promessas de Deus para a sua vida e persevera até o fim? Era essa. É você. É com você que Deus está falando. Consistência e leveza. Porque é bom, é agradável servir a Deus. Se torna leve. Pastor, mas está difícil. Vou ler um texto para você, outro texto. A Bíblia te responde. 1 João, no capítulo 1 João, capítulo de número 5, lá, a primeira carta de João, lá no finalzinho, perto de Apocalipse, capítulo de número 5, a partir do verso 2, diz assim, ó: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Sua vida vai ficar leve por você obedecer aos mandamentos do Senhor. Não vai ser uma coisa pesada, vai ser uma coisa gratificante. Vai ser uma coisa prazerosa. Não vai ser um peso. Não vai ser uma obrigação. A aveleira, ela era conhecida pela sua leveza. Olha só. Como que eu vou confirmar para você no seu coração? Talvez você esteja precisando de uma resposta. Como que você vai ser usada por Deus para auxiliar pessoas, para socorrer pessoas? Essa aveleira, ela produz a avelã. Essa avelã, ela possui mais de 10 benefícios para a saúde. Dentre eles, é benéfica para ajudar na solução de problemas cardíacos do coração, previne o câncer, articulações, colesterol. É um remédio. Você vai ser remédio para as pessoas. As pessoas vão chegar angustiadas, vão chegar desesperadas e você vai acalentá-las, porque você tem uma palavra de consolo para elas. Porque você medita na palavra. Suas raízes buscam água no profundo, ou seja, você mergulha na palavra. A palavra que é a água, que purifica, como diz lá em Efésios, no capítulo de número 5. A água é a palavra. As suas raízes buscam a palavra no profundo. Você não vai ficar na superficialidade. Você vai ter uma resposta para as perguntas das pessoas. Você é essa pessoa. Você é essa pessoa que Deus quer usar. Você é essa pessoa. Quero deixar bem frisado aqui para que isso entre no seu coração como uma verdade que transforma. Você é essa pessoa que vai ser cura para quem buscar socorro em você. É uma árvore que é usada normalmente para fins medicinais, para curar, restaurar, prevenção da saúde. Olha só que interessante. Essa árvore ela tinha alguns significados lá para os povos ao redor de Israel. Mas especificamente para os cristãos, ela tinha um significado todo peculiar. Ela significava paciência. Pastor, é tudo que eu estou precisando nesses últimos dias. Pois é. É em Cristo que você vai encontrar isso. Que você vai encontrar todas essas qualidades que nós estamos falando aqui. Jacó não pegou aquelas varas por acaso. Jacó estava sendo direcionado para nos ensinar algo espiritual. Plátano, álamo, aveleira. Álamo significa coisa branca, transparência, aveleira, retidão, flexibilidade, consistência, leveza, paciência. Plátano é uma árvore alta com raízes profundas e fortes.
Você é uma pessoa forte. Suas raízes precisam ser profundas. Não é qualquer vento que vai te derrubar. Não é qualquer problema. Não é qualquer tempestade. Não é qualquer tribulação que vai tirar você da presença de Deus. Você é escolhido ou escolhida. Quarto ensino. Eita nós, o tempo está acabando. As ovelhas reproduzem muito mais por aquilo que elas estão vendo do que por aquilo que elas estão ouvindo. Isso significa o quê? As ovelhas olhavam para a vara, autoridade espiritual. As ovelhas vão produzir por aquilo que elas estão olhando na autoridade espiritual que está sobre a vida dela. O líder espiritual, o pastor, aquela pessoa que está como autoridade. Ela vai reproduzir por aquilo que ela está vendo. Por isso, esse líder, esse pastor, esse que está à frente das ovelhas, para quem elas estão olhando, ele precisa ser transparente, ele precisa ser consistente, ele precisa ser leve, ele precisa ter raízes profundas, ele precisa estar enraizado, ele precisa estar baseado na palavra, buscar a palavra na sua profundidade. Porque as ovelhas vão reproduzir de acordo com aquilo que elas estão vendo nas varas, na figura de autoridade. Consegue entender? Agora eu posso trazer isso aqui, porque a Bíblia não é limitada, para dentro da família. Os filhos, eles vão ter o comportamento de acordo com aquilo que eles estão vendo nos pais. O comportamento dos pais ensina os filhos. Foi o que eu falei no vídeo durante essa semana. Tem pais que chegam ao absurdo de dizer, não, você tem que fazer o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Pera lá, filhos são observadores. Do 0 aos 6 anos, que é a fase da primeira infância dos filhos, é onde está sendo desenvolvido ali o que nós chamamos de 3 capacidades. A capacidade cognitiva, a capacidade emocional e a capacidade social. Capacidade cognitiva é onde o filho está começando a assimilar mensagem, atenção, visão, juízo, valores. É onde o filho está formando no intelecto dele tudo isso. Ele está muito atento àquilo que ele está observando, àquilo que ele está olhando. Mas também é nessa fase que está sendo estruturada, fundamentada a capacidade emocional do filho. Tudo aquilo que for que marcar o filho negativamente, lá quando ele tiver 40, 50, 60 anos, ele vai se lembrar. Mas tudo aquilo que for marcar o filho positivamente, ele vai se lembrar também pro resto da vida dele. Por isso que na palavra de Deus, no livro de Provérbios, diz assim, ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando ela for velha, ela não se desviará dele. É ensinado nessa fase da primeira infância. Tocou no emocional, gravou, marcou, nunca mais ela vai se desviar, nunca mais ela vai esquecer. Por isso, os pais têm uma importância fundamental nessa fase. Porque os filhos estão aprendendo por aquilo que eles estão vendo nos pais. Agora a pergunta é essa, pais, quais são os vossos comportamentos diante dos vossos filhos? Eu até comentei, o pai chegou, me procurou, e falou assim, pastor, mas não sei por que esse menino agora está nessa vida de drogas, disso, daquilo outro. Ele sempre teve tudo em casa, nós sempre demos tudo para ele. Falei, pois é, talvez vocês deram tudo, menos a presença de vocês. Os filhos gritam hoje pela presença, não física, presença emocional, presença moral. Atenção, carinho, limites também. Os filhos precisam de limites, o pai precisa estar ali para dar limite. Direção, segurança. Se não tiver isso, vão crescer filhos totalmente desorientados, filhos que com 30, 40 anos ainda estão abalados emocionalmente. Filhos que não conseguem enfrentar a vida. Filhos que não foram preparados para a vida. Não foram preparados para o mundo. Filhos inseguros. É absurdamente assombroso o número de adolescentes que você chega hoje e pergunta o que você vai ser, que vestibular que você vai prestar. Eles não sabem para onde vão. Estão indecisos, estão inseguros. Por quê? Porque não tiveram a presença dos pais ali para trazer segurança. É lógico que não são todos. Estamos falando daqueles que falharam.
Os filhos, eles vão ter o comportamento que eles observam nos pais. E nessa fase também da primeira infância é fundamentada, estruturada a capacidade social, capacidade de relacionamento. Os filhos vão se relacionar com quem os pais se relacionam. Os filhos vão falar aquilo que os pais falam. Os filhos vão ter o temperamento dos pais. Os filhos vão ter a personalidade formada naquilo que eles estão vendo nos pais. Agora, se os pais se relacionam com todo tipo de gente promíscua, os ambientes que eles estão frequentando são ambientes totalmente pesados, com bebida alcoólica, com drogas, com esses funk que só veio para trazer exposição para a figura feminina, com essa série de músicas melancólicas que só falam de traição, de adultério, disso, daquilo outro, os filhos vão crescer como? Quem serão esses filhos? Aí lá na frente os pais vão perguntar, mas não, onde foi que eu errei? Pois é, errou naquele momento que você foi egoísta e não pensou nos filhos, pensou em você, pensou na sua felicidade, na sua alegria, mas não pensou que você estava formando no caráter do seu filho uma coisa totalmente deturpada, que é totalmente desalinhada da palavra de Deus. Acordem, pais! Acordem! Quinto ensino para a gente encerrar. O fato de Deus abençoar Jacó nem sempre significa que Deus está aprovando algumas atitudes de Jacó. O fato de Deus estar te abençoando às vezes é pura graça de Deus. Não significa que Ele está concordando e aprovando alguns comportamentos seus. No livro de Gênesis, a gente estava no capítulo 30, no capítulo de número 33, um pouquinho na frente, quando Jacó foi embora, no verso 3 e 4 diz assim, ó, Gênesis, no capítulo 33, verso 3 e 4 diz assim, ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o, lançou-lhe ao pescoço e o beijou, e eles choraram. Jacó, Deus estava abençoando Jacó, mas ele teve que consertar sua vida com seu irmão, porque ele havia saído da sua casa, da sua família, brigado com seu irmão. Nem sempre, quando Deus está nos abençoando, significa que Ele está aprovando todas as nossas atitudes. Às vezes nós vamos precisar consertar algumas coisas. Às vezes Deus está nos abençoando pela graça dele, mas tem coisas no nosso passado que vão precisar ser consertadas. Jacó teve que se consertar com o irmão dele. Quem são as pessoas que você precisa se consertar? Quem é a pessoa que você não conversa até hoje? Às vezes por causa de uma desavença boba, às vezes por causa de uma briga boba, você virou a cara e você não conversa com essa pessoa até hoje. E às vezes o Espírito Santo está te incomodando para você procurar essa pessoa, para você se consertar com ela, para você pedir perdão para ela. E você está protelando. Quem é essa pessoa? Eu sei que o Espírito Santo está trazendo aí a sua mente. Para que deixar para amanhã? Se conserte. Nem sempre, quando estamos sendo abençoados, significa que Deus está aprovando as nossas atitudes. Como que eu sei, pastor, quando Deus está aprovando? 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Como? Como um obreiro que não tem do que se envergonhar. Tem alguma coisa que o diabo tem na manga que ele possa te envergonhar? É preciso que seja consertado. Um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Eita glória! Vamos alcançar a aprovação de Deus quando não tivermos do que nos envergonhar e quando estivermos mergulhados na verdade. Porque a verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas como eu tenho falado, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você conhece a verdade vai te libertar, não vai libertar o outro. Às vezes você está conhecendo a verdade e você quer que o outro seja liberto, mas ele não conhece a verdade. Então traga para você. Seja liberto primeiro, para depois você ajudar o outro. Às vezes você está numa prisão. Você precisa ser liberto. Consegue entender? Nós precisamos ser libertos. Eu também me incluo nesse rol.
Nós precisamos ser libertos e às vezes queremos libertar outros. A aprovação de Deus vem quando nós não temos do que nos envergonhar. Quando a nossa vida tem retidão. Quando nós estamos alinhados com Ele. Tem alguma coisa oculta na sua vida? Tem alguma coisa escondida? Conserte-se. Ainda é tempo. Hoje é o tempo de Deus para a sua vida. Conserte-se hoje. É isso que Deus está querendo nos falar nessa noite. Transparência. Tirar a capa de religiosidade, de prepotência, de manipulação, de engano, de rebeldia. Ter raízes fincadas no chão, firmeza, ter leveza para servir a Deus, ser consistente, perseverante. Tem lutas que elas vão durar um tempo, você precisa ser perseverante. Os filhos, eles reproduzem aquilo que eles estão vendo nos pais. As ovelhas, elas reproduzem muito mais por aquilo que elas estão vendo do que por aquilo que elas estão ouvindo. Nem sempre, quando você está sendo abençoado por Deus, significa que Deus está te aprovando. Às vezes você vai precisar consertar algumas coisas. Nem sempre bênção significa aprovação. Às vezes Deus está te abençoando pela graça dele. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa convencer você através do Espírito Santo de que você precisa ser transparente, de que Ele te escolheu para isso. De que que vara é uma tipologia de autoridade. Você só vai ter autoridade quando você tiver transparência, retidão, brancura. Quando você for lavado e remido pelo sangue de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Glória a Deus. Nós vamos orar por algumas pessoas aqui, né, que nos mandaram oração. Vamos orar pelo Jorge Eduardo Trindade. Pede oração pela sua família. Vamos orar pelo Jorginho, o Du, né? Pela sua família. A Eli Barbosa pede oração pela família e pela sua casa. Vamos orar pela irmã Eli, toda a casa, né? Elton, Nayana e o Anderson, que está lá no Japão. Natália e Juninho, que estão aqui, os filhos. A Biele pede oração pela mãe Luciane. Vamos orar pela dona Luciane, mãe da Biele. O Ricardinho mandou um abraço. Eita, Ricardinho Viterbo, meu amigo do basquete. Um abraço, Ricardinho. Deus abençoe sua vida, cara. Logo, logo o basquete está de volta aí. A irmã Aparecida pede oração por sua saúde e pela vida dos seus filhos. Ela também pede oração pela Maria de Lourdes, que amanhã passará por uma cirurgia. Vamos orar pela Maria de Lourdes. Luiz Carlos Lobão pede oração pela sua família. E ele mandou um abraço, meu amigo Luiz Carlos. Um abraço, meu amigo. Vamos orar pela sua família. A Lu, minha prima, pede oração para os seus pais, seu irmão Carlos e a família que mora em Osasco. Primo Jailson é candidato a vereador lá em Osasco. E por toda a família. Vamos orar. O Dejair Muniz pede oração pelo Kleber Ferletti, para sua recuperação. Vamos orar pelo Kleber também. O Guilherme pede oração pela sua esposa, Lucelena, pela Duda, pelo Kleber, seu irmão, a esposa Thaís, e pelo seu pai José e a sua mãe Joana, minha amiga Joana. E a Ana Júlia também, a sobrinha dele. Tá? Vamos orar por essas vidas. Vamos orar e eu vou responder essa pergunta aqui da Aparecida. Vamos orar por essas vidas? Eu e você, a gente vai unir a nossa fé para que Deus possa estar alcançando essas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor cada uma dessas vidas, Pai. Oh meu Deus, eu não conheço todas, mas o Senhor sabe da necessidade de cada uma. O Senhor sabe do problema de cada um.
O Senhor sabe, Deus, ó Pai, o que cada um está passando nesse momento. E eu clamo pela misericórdia do Senhor sobre essas vidas, pela graça do Senhor sobre essas vidas. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Deus, a família do Dudu, abençoa a família da Eli, Pai, abençoa a mãe da Biele, a dona Luciane, abençoa o Ricardinho, abençoa a irmã Carolina, os seus filhos, abençoa a Maria de Lourdes, que vai passar por uma cirurgia, meu Deus, amanhã. Coloca a tua mão, dê sabedoria aos médicos, toda a equipe cirúrgica, coloca anjos ali para guardá-la, para protegê-la. Deus, no nome de Jesus, que haja sucesso nessa cirurgia. Abençoa, Deus, meu amigo Luiz Carlos, a sua família. Deus, também a Lucineide, minha prima, os meus tios, Deus, o Carlos, o Jailson, Deus, toda a minha família, a Graci, o Zé, Pai, em nome de Jesus, o Antônio, abençoa, Deus, cada um deles. Também eu te peço, Deus, pela vida do Kleber, Deus, toca nele, que a recuperação dele seja, Deus, completa, que ele seja restaurado. Pai, em nome de Jesus, abençoa a Lucelena, restaura a saúde dela, cura ela, abençoa a Duda, abençoa o Kleber, Deus, abençoa, Deus, ó Pai, a esposa dele, a Thaís, Deus, abençoa a filhinha deles, o seu José, a dona Joana, cada uma dessas vidas eu coloco diante do teu altar, eu peço pela graça do Senhor. Deus, faz o teu milagre, Pai. Deus, em nome de Jesus, liberta, transforma, restaura, mas que acima de tudo, que cada uma dessas vidas tenha um encontro verdadeiro com o Senhor. Não adianta nada sermos curados nessa terra, Deus, ó Pai, e não termos a eternidade contigo. Precisamos, Deus, ó Pai, de aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador para viver toda a eternidade com o Senhor. E que cada uma dessas vidas tenha um encontro verdadeiro com o Senhor, aceitando-o como único e suficiente Salvador das suas vidas. Eu libero a bênção do Senhor sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada um que nos acompanhou, sobre cada um que nos assistiu. Que o teu nome seja glorificado nessas vidas, Pai. E que num futuro muito breve, Deus, os testemunhos venham glorificar o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Tem uma pergunta aqui que fala assim: quando a pessoa não aceita mesmo, e você não tenha feito nada, e essa pessoa não quer conversa, eu acho que deve ser sobre perdão, né? Nós temos que fazer a nossa parte, né? Nós temos que, se nós ofendermos alguém, temos que ter a humildade de pedir perdão. Era aquilo que Jesus fazia. E se alguém nos ofendeu, temos que ter a humildade também de liberar perdão. Mais ofendido do que Jesus não teve. E lá na cruz ele falou: Pai, perdoa eles não sabem o que estão fazendo. E perdão, veja só, perdão não é um sentimento. Uma mãe que, por exemplo, perdeu o filho assassinado, ela não sente de perdoar o assassino do filho. Mas perdão é mandamento, perdão é para a cura daquele que está sentindo. Perdão é cura. Jesus, em determinado momento, ele fala assim, eu vou ler esse texto. Mateus, no capítulo de número... Quero ler esse texto para ficar bem gravadinho com você. Capítulo de número 6. Logo após Jesus ensinar sobre a oração modelo, ele fala assim, no verso 14. Pois, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. É mandamento, não é sentimento. Eu perdoo porque Deus mandou perdoar. Para quê? Para que eu alcance o perdão dele. Então não importa se a pessoa vai aceitar ou não, libere perdão para ela. E se for necessário, se foi você que ofendeu, peça perdão. Ah, mas ela não quer nem olhar para minha cara. Você vai lá com humildade pedir perdão. Ou vai ligar, ou vai escrever uma carta, alguma coisa nesse sentido, se estiver longe, se não tiver como ter contato. Mas você vai fazer a sua parte. O que ela vai fazer com o seu perdão, aí é responsabilidade dela. Jesus quer curar a nós. Então, ele quer curar a pessoa. Mas cada um vai ser curado de acordo com a liberdade que dá para o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Olha aqui a nossa canequinha. Se você quiser nos ajudar, vai comprando a nossa canequinha. Tem um bigodão aqui. Amém. Tá? R$30, você nos procura. Você vai estar abençoando o nosso ministério.
Obrigado por esse tempo, obrigado por você ter nos acompanhado. Que Deus abençoe a sua semana, que você tenha uma semana debaixo da graça e da vitória do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. Um abraço e até a próxima.